Felipe Luiz entra na negociação e liga para o atacante Caio Jorge do Cruzeiro, que fica balançado, hein? Tem também informação, nação, sobre Gabigol. Ele afirmou que se fizer gol contra o Flamengo, que vai comemorar. Tem também a Globo fazendo acordo para transmitir todos os jogos do Campeonato Carioca e tem também aqui ó, o calendário do Flamengo desse mês de janeiro de 2026. Essas e muito mais informações para vocês daqui a pouquinho no canal Wesley Fla 12. Só que antes de tudo, vamos que vamos, nação! Fala galera, Wesley Fla 12 na área com vocês nessa tarde de segunda-feira com muitas informações aqui no canal Wesley Fla 12. Antes de tudo, pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? E deixa o hype também, dá uma hypada aí no canal Wesley Fla 12, valeu? Pois é, nação, domingo já tem o Mengão em campo no Campeonato Carioca. Vai acabar a abstinência de Flamengo, meu Deus, não tava aguentando mais sem ver os jogos do Mengão, se bem que não é o Mengão, né, não é o malvadão. São os garotos do Ninho, do Sub-20, que vão entrar em campo nesse domingo pelo Campeonato Carioca. Vou trazer aqui pra vocês, galera, o calendário do Flamengo desse mês de janeiro. Olha só aqui, ó. Dia 5, né, é o início da janela de transferências. Dia 5 começa aí, abre a janela de transferências, né, e olha só, muitos jogadores vinculados ao Mengão, né, nação? Muitos nomes de jogadores ventilados no Flamengo. Daqui a pouco eu trago para vocês informações sobre a janela de transferências. Olha só, dia 11, domingo, o famoso domingo, Flamengo estreia contra a Portuguesa no Campeonato Carioca com o time Sub-20, é isso mesmo. Dia 12, jogadores do time principal se reapresentam, né? Se apresentam para iniciar a pré-temporada. Dia 12, os jogadores principais do Flamengo, do elenco principal, já se apresentam no Ninho do Urubu, né? Às 9 horas da manhã, já para o início da pré-temporada, show de bola. Dia 14, o Flamengo enfrenta o Bangu pelo Carioca com o time Sub-20 ainda. Dia 17, Volta Redonda versus Flamengo pelo Carioca, time Sub-20 ainda. Agora no dia 21, Flamengo e Vasco, primeiro clássico, e olha só, Flamengo deve vir com o time com muitos titulares já. Alguns titulares devem pintar nesse jogo contra o Vasco, né? É a quarta partida, o Carioca, as 3 primeiras partidas, o Flamengo pode jogar com Sub-20. Agora, a partir do quarto jogo do Carioca, o quarto jogo, aí tem que colocar o time principal, né? Tem que colocar o time principal em campo. Então, contra o Vasco, o Flamengo já deve ter titulares em campo, hein, nação? Vamos aqui agora, olha só. Dia 25, Fla-Flu. Dia 25, Fla-Flu, Flamengo com o time principal. E no dia 28, São Paulo versus Flamengo, Brasileirão, estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, lá no Morumbi contra o São Paulo, time principal em campo, é isso mesmo, nação? Esse mês a gente tem o Mengão, é isso aí, e no início de fevereiro já tem decisão, hein? Dia 1º de fevereiro já tem Flamengo e Corinthians na Supercopa Rei do Brasil, mas isso a gente deixa para o mês de fevereiro, né? O último jogo do mês de janeiro é de São Paulo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E eu vou trazer aqui novidades para vocês sobre a transmissão do Campeonato Carioca e também do Campeonato Mineiro. Olha só aqui, ó. A Globo anuncia acordo para transmitir todos os jogos do Carioca em 2026. Olha só, a Globo anunciou um acordo para transmitir, né, os jogos do Carioca 2026 e também do Mineiro, né, do Campeonato Mineiro. Os estaduais começam já no próximo final de semana. No Carioca, a Globo e a GE.TV exibirão um jogo por rodada. Cada rodada, a Globo e a GE.TV vai transmitir um jogo. O Sport TV transmitirá 2 jogos por rodada, enquanto a Premier fará cobertura completa da competição. Então a Globo vai transmitir todos os jogos do Campeonato Carioca, hein, nação? Já no Campeonato Mineiro, a Globo e a GE.TV mostrarão, né, um jogo por rodada na primeira fase, além dos principais confrontos das fases decisivas para todo o estado de Minas Gerais. O Sport TV exibirá todas as etapas do campeonato e o Premier transmitirá todos os jogos de Atlético Mineiro, Cruzeiro e América Mineiro. Informação aqui do GE. E o Campeonato Carioca esse ano tem premiação, nação, é isso mesmo. Quem for campeão vai ter premiação, e é uma premiação boa, mano, 17 milhões de reais, né? Deve ganhar aí o campeão do Campeonato Carioca. Antes não estava tendo prêmio, né? Flamengo foi campeão o ano passado, não recebeu R$1
O Flamengo não recebeu R$1 o ano passado por ser campeão do Carioca. Esse ano vai ter prêmio 17 milhões de reais para quem for campeão do Campeonato Carioca. Show de bola. E olha só, nação, Gabigol, né? Falou lá no Santos que se fizer gol no Flamengo, se ele for hostilizado pela torcida do Flamengo e ele fizer um gol, vai comemorar sim, vai ser marrento com a torcida do Mengão. Olha só aqui, em sua coletiva de apresentação no Santos, Gabriel Barbosa afirmou que comemorará um eventual gol contra o Flamengo, caso se sinta desrespeitado pela torcida. Se caso ele for desrespeitado pela torcida do Flamengo no Maracanã e fizer um gol pelo Santos contra o Flamengo, que ele vai comemorar. Tô nem aí, mano. Olha só, abre aspas aqui para Gabigol. Eu não sou do tipo de jogador que leva desaforo pra casa. Ui, 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 hein? Às vezes eu erro com isso, mas sempre tratarei o Santos com muito respeito, sempre tratei o Flamengo com muito respeito e sempre vou tratar o Cruzeiro com muito respeito. Mas comemorar gol para mim é algo especial, comentou o atleta antes de destacar. Se me xingarem, se me tratarem de maneira que eu não acho correta, vou comemorar sim, sem problema nenhum. Lógico que a torcida vê muito o lado dela, mas também me xingaram muito aqui, na Vila Belmiro. Então, faz parte. A pressão é normal no futebol, relatou o Gabriel antes de finalizar. Se eu me sentir desrespeitado, é óbvio que eu vou comemorar um gol. Encerrou aqui, né, o jogador dizendo que se for maltratado pela torcida adversária, não importa se é a do Flamengo, se é a do Cruzeiro, que ele vai comemorar gol. Cara, pode comemorar gol contra o Flamengo, não tem problema nenhum. Pra mim, não tem problema nenhum, mano. Você faz parte da história do Flamengo, fez gol lá em 2019, mas é vida que segue. O Flamengo segue eterno, segue vivo eternamente, e você segue a sua vida aí jogando no Santos, disputando aí pra não cair pra segunda divisão. Vamos seguindo aqui, nação, com as informações do Mengão. E o Flamengo fez um comunicado aí, né, sobre a janela de transferência. Olha só aqui, ó. Flamengo avisa que tem alvos definidos e tá sem pressa o Flamengo. Olha só, o Flamengo divulgou uma nota deixando claro que já tem nomes definidos para este período de transferências, apesar de muitas especulações. O clube também avisou que está sem pressa e está tudo mapeado. Calma, torcedor, calma aí. Olha só, abre aqui aspas para o Clube de Regatas do Flamengo. Diante do volume de informações que circulam nesse período de transferências, a diretoria do Flamengo reforça que já conta com um elenco altamente qualificado, que foi determinante para um dos anos mais vitoriosos de sua história em 2025. O trabalho desenvolvido ao longo da temporada consolidou uma equipe competitiva, vencedora e preparada para os desafios que virão. A atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo tem um compromisso com a evolução contínua, sempre pautada por planejamento, responsabilidade e profissionalismo. Tomara que continue sendo assim. O clube esclarece que possui alvos definidos nessa janela e conduz suas tratativas com estratégia e sem pressa, priorizando decisões que efetivamente contribuam para o fortalecimento esportivo e institucional do rubro-negro. Tá aqui a nota do Flamengo, né, nação? Falando aqui que já tem os nomes, já é tudo calculado, já tem os alvos, os nomes escolhidos, né, para tentar a contratação, e que não tem pressa, que o time do Flamengo já tem a sua espinha dorsal. Foi isso que a nota quis dizer. Flamengo já tem um time muito forte. O importante é o Flamengo não perder jogadores titulares e alguns reservas que são muito importantes também. Tem reservas aí que são muito importantes. O Luiz Araújo mesmo é um deles. Luiz Araújo o Flamengo não pode perder. O Cruzeiro estava querendo que o Flamengo colocasse o Luiz Araújo na negociação, mas nem pensar, mano. Nem pensar, hein, nação? E por falar, né, nação, em negociação com o Cruzeiro, Felipe Luiz entrou na jogada. Felipe Luiz entra na negociação e liga para Caio Jorge. Flamengo não desistiu do atacante ainda, hein? Segundo aqui informação do Thiago Asmar, o pilhado, olha só, Felipe Luiz entrou diretamente na negociação e ligou para Caio Jorge.
Na conversa, o treinador afirmou que deseja ajudá-lo a chegar na Copa do Mundo. Olha só, cara, Felipe Luiz quer ajudar Caio Jorge, né, a chegar na Copa do Mundo. Mas para isso acontecer, tem que vestir, ó, o manto sagrado, tem que vir pro Mengão. O técnico rubro-negro é um grande entusiasta da contratação e vê o atacante como um encaixe perfeito no perfil buscado pelo clube. Caio Jorge, por sua vez, segue balançado, né? Segue balançado com as propostas do Flamengo. Ainda de acordo com o jornalista pilhado, né, o Thiago Asmar, caso o rubro-negro aumente a oferta, o jogador tentaria negociar diretamente com Pedrinho uma possível saída. Cara, esse trecho aqui é muito importante, olha só. Caso o Flamengo aumente a oferta, o próprio jogador Caio Jorge, segundo o Thiago Asmar, né, o jogador tentaria negociar diretamente com o Cruzeiro uma possível saída dele e ida para o Flamengo. Mas será que o Flamengo vai esticar mais a corda? O Flamengo já ofereceu 24 milhões de euros e o Cebolinha? Será que o Flamengo deve oferecer mais dinheiro? Será que o Caio Jorge vale tudo isso? Será que vale? Eu acho que não. Eu acho que não vale tudo isso. Só lembrando que o Caio Jorge se destacou nessa temporada 2025, a passada. Foi o ano que ele se destacou. Antes ele estava lá na Europa, lá perdido na Europa, não estava jogando. Cruzeiro foi lá, comprou ele por 4 ou 5 milhões de euros, eu acho. Foi 4 ou 5 milhões de euros que o Cruzeiro comprou ele. Veio para o Cruzeiro, se destacou nessa temporada. Então o Flamengo tem que ter cuidado também. Você lembra como é que é o nome dele? Ceifador. Ceifador. Teve um ano aí que o Ceifador no Fluminense fez gol pra caramba. O tal do Ceifador, que batia pênalti bem pra caramba, fez uma temporada brilhante no Fluminense. O Flamengo foi lá e comprou o jogador. Cadê o jogador no Flamengo? Não jogou nada no Flamengo. Então o Flamengo tem que ver isso também. Caio Jorge despontou agora, apareceu agora em 2025. A próxima temporada ninguém sabe como vai ser. Então tem que dosar também aí. Não pode gastar tanto dinheiro em apenas um jogador. Um jogador que começou a brilhar agora. Então tem que ter muita cautela, mano. E o Cruzeiro, olha só, se o Cruzeiro não vender o Caio Jorge, cara, tem uma goteira, tá chovendo aqui no Espírito Santo demais, tá tendo uma goteira, pingou no óculos, mano, a goteira aqui em casa, pelo amor de Deus. E eu coloquei uma manta lá em cima da telha, mesmo assim tá pingando. Mas graças a Deus, vou bater laje agora no início do ano, nação. Só tô esperando o pedreiro ficar liberado, né? Agendei com ele já, vou bater laje aqui, se Deus quiser. Vai dar tudo certo, vai acabar essas goteiras aqui. Olha o óculos, mano. Ó, não sei se dá pra ver. Olha, ó, a goteira. Pingou aqui no óculos, mano. Eu acho que dá pra ver agora aí, ó. Pingou aqui agora no óculos, olha só. Pode isso, olha só. Como é que eu vou ler agora as notícias? Como é que eu vou ler agora as notícias com isso aqui, mano? Mas vamos seguir. Se o Flamengo aumentar, né? Aumentar a proposta, então o Caio Jorge pode conversar diretamente com o Pedrinho, né? Presidente do Flamengo, para liberá-lo para o Mengão. Galera, olha só, informação do Thiago Asmar, né? O pilhado. E sobre o Marcos Leonardo, né, nação? Tem informação também que o pilhado trouxe sobre o Marcos Leonardo. Olha só, o Marcos Leonardo parece que não é o plano B do Flamengo, olha só. Além disso, né? Marcos Leonardo não é o plano B do Flamengo no mercado. O atacante não possui as características desejadas por Felipe Luiz, sendo apenas uma alternativa caso o clube não encontre um perfil ideal. Então, ele não é o plano B, mas ele segue no radar do Flamengo. Só lembrando, né, que o Flamengo busca um atacante com mobilidade, capacidade de pressão e ataque à profundidade. Por fim, o jornalista traz que em julho de 2025, o próprio Flamengo, né, chegou a fazer uma proposta por Marcos Leonardo, recusada pelo próprio jogador, que na época priorizava uma ida ao São Paulo. O Flamengo, no meio do ano, fez uma proposta para Marcos Leonardo, mas ele rejeitou a proposta do Flamengo e iria acertar com o São Paulo, mas não deu certo lá no São Paulo, hein? Então tá aqui, né? O Marcos Leonardo não é prioridade, mas segue também, ainda segue no radar do Flamengo. O Flamengo ainda segue de olho em Caio Jorge do Cruzeiro. E Felipe Luiz entrou na jogada, hein, nação? Felipe Luiz entrou na jogada, mano. Eu vou trazer mais informações aqui para vocês. Olha só aqui, ó. É o seguinte, galera. O Flamengo planeja 4 reforços, 4 contratações.
Olha só aqui a informação da Raíssa Simplício. A diretoria do Flamengo planeja contratar 4 jogadores nessa janela de transferências. O primeiro reforço já foi confirmado, né? O zagueiro Vitão, que já tá no Flamengo e tá treinando durante as férias, hein? Vitão tá treinando durante as férias, é isso mesmo. Disse que quer voltar voando, hein, em 2026. O rubro-negro ainda busca nomes para as posições de goleiro, meio-campista e atacante. O setor ofensivo, inclusive, é tratado como prioridade e deve concentrar o maior investimento do clube. Internamente, o entendimento é de que não há qualquer atraso e o planejamento segue dentro do cronograma esperado. Tá aqui, né? Flamengo que deve intensificar principalmente para trazer um atacante, mas também quer um goleiro e um meia. O zagueiro é o Vitão, que já veio, né, nação? Vitão já está no Flamengo, então o reforço da zaga já tá feito já. E olha só, galera, rapaz, Tati Castellanos foi anunciado no West Ham, né? E o West Ham deu uma alfinetadazinha no Flamengo, mano. Tá mostradinho o West Ham. Olha só aqui, ó. Alvo antigo do Flamengo, o Tati Castellanos foi anunciado pelo West Ham da Inglaterra na manhã dessa segunda-feira. Um detalhe curioso chamou a atenção. Olha só aqui, ó. Uma das postagens do anúncio do clube inglês, né? Foi feita em português com a seguinte mensagem. Olha só se o West Ham não alfinetou o Flamengo. O alvo é dos outros e ele é nosso. Bem-vindo ao West Ham, Tati Castellanos. Amostradinho aí o West Ham, mano, né? Soltando as mangas aí, amostradinho, hein? Rapaz do céu. O alvo é dos outros. Quis dizer o Flamengo, né? O Tati Castellanos era alvo do Flamengo, foi alvo do Flamengo, só que o Flamengo não comprou, né? O alvo é dos outros, mas ele é nosso. Seja bem-vindo, Tati Castellanos, o West Ham, que comprou o jogador por 29 milhões de euros. É o que eu falei, se o Flamengo chegasse com uma proposta de 30 milhões, levaria o jogador. Mas o Flamengo quer porque quer o Caio Jorge. Vamos ver aí, né, se o Flamengo consegue a contratação do Caio Jorge. E agora informação, nação, sobre Gerson e Cruzeiro. Rapaz, o Gerson, o Zenit não dá mole. Eu falei, Zenit é casca grossa, mano. É difícil negociar com os russos, mano. Olha só, o Cruzeiro ofereceu 27 milhões de euros. 27 milhões de euros, mas o Zenit negou a proposta do Cruzeiro e quer cerca de 35 a 40 milhões de euros para liberar o Coringa. Eu falei que seria difícil. O Gerson, né, cara, foi pra lá, já se arrependeu e agora quer voltar. Foi inclusive oferecido pelo próprio pai ao Flamengo. Foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo nem quis ouvir e ele procurou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez a proposta de 27 milhões de euros que foi negada pelos russos. Mas o Pedrinho não é o bambambam? Não é o homem mais rico do mundo? Quer comprar o Flamengo? Não consegue comprar o Gerson e quer comprar o Flamengo? Que negócio é esse, hein? Pedrinho é o mais rico do mundo. Vende umas vacas lá e vai comprar o Flamengo. Por que não compra o Gerson? Se não consegue comprar o Gerson, vai comprar o Flamengo? É piada isso, é? É o seguinte, nação, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com mais informações pra vocês. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Deixa eu ir lá que eu tenho que trabalhar agora. Valeu, galera! Fui!